Hoje nós vamos pular a questão, embora não tenhamos falado tudo, nós vamos pular da questão da onisciência de Deus para falarmos um pouco da onipresença de Deus. Tá? Então vamos abrir lá no Salmo, no capítulo 139, dos versículos 7 até o 10, se alguém puder ler para a gente. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, até o 9? Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Bom, o começo do versículo já diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, algumas traduções em inferno, né? Se faço a minha cama no inferno, também lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. As trevas também, aqui falando da escuridão, o Senhor também está, na luz o Senhor também está, de noite, de dia. Então, na verdade, o salmista reconhece que a presença de Deus está em todos os lugares. Quando, é claro que, dentro da teologia, onipresença é um termo técnico, né? É um termo que dá nome a uma doutrina. Você não vai encontrar onipresença na Escritura Sagrada, sem dúvida nenhuma, porque é um termo teológico. Mas um termo teológico que ensina uma verdade fundamental, uma verdade básica, na verdade, acerca de quem é Deus. O fato dele ser onipresente. Então, a palavra onipresença, o significado dela é bem simples. São também duas palavras no latim. Omni, mais Jesus. Aqui é tudo. Aí aqui são vários os significados, mas vamos colocar assim lugares. Proesos? Praeso. O fato é que também o praeso pode ser traduzido por presente. Embaixo aqui é tudo? Ou próximo. Não. Então, a onipresença, ela simplesmente afirma que ele está próximo, presente, ou está em todos os lugares. É isso que define, assim, de forma bem simplória, a doutrina da onipresença. Basta nós compreendermos isso corretamente, de acordo com as Escrituras Sagradas. Como todos os atributos de Deus, né, a onipresença não é diferente, ela é confundida muitas vezes também, mesmo dentro da igreja. E nós precisamos compreender isso biblicamente para não fazermos nenhum tipo de confusão com relação a esse atributo natural de Deus. Deus está presente em todos os lugares, sem a mínima exceção. Não existe um lugar, um espaço, um milímetro no universo criado e no não criado, ou seja, no universo físico ou no mundo espiritual, onde não esteja isso envolvido pela presença do próprio Deus. A coisa que nós precisamos desfazer da mente, bem rápido, né, para entendermos melhor a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, é a questão da espiritualidade de Deus. Nós já estudamos acerca da espiritualidade de Deus, e nós declaramos categoricamente que Deus não tem um corpo, não tem uma forma, né? Ele não tem um corpo humano, não tem substância material nenhuma e coisa do gênero. Né? Então Deus é um espírito. Né? E isso é importante para a onipresença, porque se Deus tem um corpo, ele não pode ser onipresente. Se Deus tem um corpo, ele está localizado em algum lugar. Né? E a Escritura afirma categoricamente que Deus é espírito. Né? E não é como nós. Nós ganhamos um corpo que veio da matéria. Deus não tem um corpo, né, que vem da matéria. Ele nos criou da matéria. Da matéria que Ele mesmo já tinha criado antecipadamente. O fato de nós sermos criados da matéria, termos sido criados da matéria, não dá indício nenhum de que Deus tem algum tipo de substância material dentro da sua natureza. Né? Porque a substância material, ela nos limita.
A substância material nos dá, né, uma localização. Se eu tenho um corpo, se eu tenho, né, algo físico, eu tenho que estar localizado em algum canto. Nós temos que desfazer completamente da nossa cabeça, da nossa ideia, da nossa consciência, essa distorção de achar que Deus tem um corpo porque ele está localizado em algum lugar. Né? Jesus Cristo, homem, é uma questão. Tá certo? Hoje, por exemplo, né, apesar do Senhor Jesus ter subido aos céus com um corpo físico, que está reservado para o momento certo, ele domina e reina sobre o universo hoje como Deus, inclusive que se refere à onipresença. Se não fosse assim, nós não poderíamos invocar o Senhor. Ele só estaria em um lugar. Como que milhares de igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, todas invocam o mesmo Senhor, e ele ouve a todos e está presente na vida de todos. Né? O corpo de Jesus foi glorificado, né? Foi aperfeiçoado, tudo mais, pela ressurreição, e ele voltou aos céus com esse corpo, que está devidamente guardado para as questões da eternidade. Se ele permanecesse no céu com esse corpo, ele não podia exercer nem onisciência, nem onipresença, e muito menos onipotência. Então, isso aqui é uma coisa que está devidamente reservada, tá? Para as coisas que virão no futuro. Na vinda de Cristo, por exemplo, no retorno, ele vem com esse corpo. Para que se cumpra aquilo que o apóstolo Paulo disse, que hoje vejo como por enigma, como por espelho, mas um dia eu verei face a face, como ele é, etc. e tal, nesse corpo. Para nós podermos conviver com Cristo na eternidade, né, que os irmãos sabem que não vai ser no céu, para convivermos a eternidade com Deus, vai ser por meio desse corpo. A Bíblia diz que Cristo, homem, ele é a plenitude da revelação de Deus. A plenitude, como nós já discutimos aqui em outras circunstâncias, ele é o nosso limite. A manifestação de Deus, o Criador do universo, em forma humana, é o limite da nossa compreensão, né? É o limite que nós conseguimos entender da revelação de Deus ao homem. É a maior de todas, não tem mais nada para cima disso. Tá certo? Então esse corpo está reservado, claro, para esse fim. Mas ele, como espírito, exerce todos os seus atributos naturais, como sempre exerceu por toda a eternidade. Na verdade, a Escritura considera esse período de 33 anos que Jesus viveu na Terra como um período de humilhação. Né? Foi uma humilhação horrível, né, do próprio Criador ter se tornado um ser humano insignificante, né? O próprio Deus ter se tornado um ser humano. É o período, é chamado de um período da humilhação do Verbo, né? Porque ele se fez carne. Então, esse corpo que padeceu, foi ressuscitado, glorificado, etc., está reservado para a eternidade, para uma série de fatores, principalmente para o relacionamento com aqueles que vão desfrutar com Jesus a eternidade. Né? Mas ele é o Espírito, então ele não está preso a esse corpo aí. Ok? Bom, mas o fato é que Deus está em todos os lugares, como diz a Escritura, e nós vimos aí nesse salmo. Mas vamos ver um outro texto da Escritura, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos, no capítulo 17, dos versos 24 até o verso 28, se alguém puder ler para a gente. Do 24 ao 28. Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, e o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nós movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Percebe? Lê novamente o versículo para ver.
O esperto do Paulo, claro, usou um poema grego, né, que falava sobre isso, sobre a questão do Criador, que né, o grego afirmava que, um poema grego afirmava que nós nos movemos, existimos por causa dele, do Criador. Ele aproveitou, o apóstolo Paulo aproveitou esse poema e citou. O último versículo, lê para a gente. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. E o penúltimo versículo também fala que ele também está em todos os lugares. Bom, no Mateus, vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, passagem que todos nós conhecemos, lá no versículo 10, se alguém puder, 20, aliás, se alguém puder ler para mim. Mateus 28, 20. 28, 20. Quem puder, já lê para mim. Ensinamos a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o fato de dizer que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele está falando da presença dele particular na nossa vida. Né? Agora, tem um detalhe aí, irmãos, que é interessante a gente ressaltar, certo? Quando Jesus, olhando para o texto, quando Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele está falando de isso para quem? Para aqueles que Para nós. cumprem. Para nós. Para nós. Fazemos a vontade dele. E fazemos a vontade dele. A igreja. A igreja. O que mais? Não me arrisco. Covarde. Toda promessa, ela tem uma condição. Não existem promessas de Deus sem condições. Todas as promessas são condicionais. Infelizmente, nós estamos aprendendo nos últimos anos, nas últimas décadas, as igrejas, principalmente as pentecostais, aprenderam a desvincular as promessas das exigências. Caixinha de promessas, por exemplo, é uma aberração. Quem tem, não joga no mato e não põe fogo com o seu dinheiro, mas não serve para nada. São promessas desvinculadas. Você não sabe qual é a exigência daquela promessa. E se você não cumpre a exigência, você não vai experimentar a promessa. Não interessa o que disseram para você. Para experimentar a promessa, tem uma cobrança, tem uma exigência, tem uma condição. Tem um desde que. Tem desde que você faça isso aqui. Então não adianta você ler uma promessa e sem observar a condição. Olha, Deus vai fazer isso porque tem uma promessa. Tá, mas como que ele vai fazer? Ele vai fazer o dia que você cumprir a condição. E a maioria das promessas que nós ficamos mencionando, nós não mencionamos as condições. Quer dizer, as pessoas, nem nós e nem as pessoas, nunca vão usufruir das promessas. Por quê? Porque nós não ensinamos para elas condições para receberem as promessas. Essa promessa do eis que estarei convosco todos os dias, não é a questão da presença do Espírito Santo dentro de nós. Aí é uma coisa especial, uma coisa diferente. E você pode perceber pelos versículos em torno, está vinculado a cura de enfermos, expulsar demônios, maravilhas, prodígios e coisas do gênero. Não é? A condição para experimentar essa promessa, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, qual é? De acordo com o texto. Alguém quer ler o 19? Temos que ir de fazer com todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está indo por todo mundo e fazendo discípulo de todas as nações? Você está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Está ensinando as pessoas que elas têm que guardar? Beleza, o Senhor está com você todos os dias até a consumação dos séculos. É simples assim. É bem simples assim. É o que o texto diz. E você pode fazer o que você quiser, você pode espernear, você pode fazer o que você quiser. É o que o texto diz. Essa é a condição que você experimente e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Agora, isso é uma questão para ministério, uma questão para obra da pregação do Evangelho, etc. Independente disso, o fato é que Deus está dentro de nós o tempo todo, pela presença do seu Santo Espírito. Essa presença que realmente Mateus está falando no versículo 20 é uma coisa diferente. Também para um grupo diferente. Alguém citou aqui a questão, é para aqueles que obedecem, para aqueles que cumprem. É verdade, é para aqueles que cumprem,
o que a Escritura está exigindo. Aí você experimenta, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É fácil falar isso para todo mundo, mas não foi isso que Jesus disse. Ele não disse isso para todo mundo, ele disse para um grupo específico, que vai fazer discípulo de todas as nações, que vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Aí ele diz: eu estou com vocês todos os dias, até que tudo termine, até que tudo se consuma, até que vocês completem toda a obra. Amém? Ou o autor, Deus não está comigo. Não é só esse texto que fala que Deus estará conosco. Não é só esse texto. Tem diversos textos que dizem que Deus estará conosco. Esse texto específico não é aplicado para todo mundo. Esse texto específico. O salmo que nós lemos, 139, por exemplo, aplicava a todo mundo. Não é? Para onde fugirei eu, né, da tua presença? Para onde, né, vou fugir do teu espírito? Se eu faço isso aqui, se eu estou no inferno, se eu estou no céu, se eu estou nas trevas, eu estou na luz, tu estarás lá, o Senhor sempre vai estar lá para me guiar. Isso é uma coisa que está lá para todo mundo, não tem. A exigência lá é outra. Né? Agora, especificamente nesse texto de Mateus, é para um grupo específico que vai cumprir, né, a ordem específica de ir por todo mundo e fazer discípulos realmente de todas as nações, ensinando as pessoas, né, a guardar todas as coisas, né, e tudo mais. Então é uma promessa bem específica, mas que nos ajuda a pensar uma coisa que nós já vamos comentar, que é justamente o fato da questão do seguinte: apesar, além da onipresença ser uma regra bíblica, ela tem uma característica, a presença de Deus. Ela tem uma característica, ela tem suas qualificações, ou seja, Deus está em todos os lugares, todos, sem exceção, mas de formas diferentes. De formas diferentes. Não é? Ou Ele está aqui conosco da mesma forma que Ele está na presença dos anjos. Ou Ele está na presença dos anjos da mesma forma que Ele está entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ou Ele está exatamente da forma como Ele está aqui conosco, como Ele está lá na rua, com o ímpio. A presença é igual? Nós experimentamos o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo experimentam entre si? Experimentamos? Nós experimentamos o que os anjos experimentam? As pessoas que estão lá fora experimentam a presença de Deus igual nós experimentamos? Então, a presença de Deus, ela se manifesta em todos os lugares, sem nenhum tipo de exceção. Mas a manifestação dessa presença de Deus, ela é diferente para cada lugar. Deus está no inferno? Sim ou não? Sim ou não? Deus está lá no boteco, lá na esquina? Sim. Está no bordel, lá não sei de onde? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim, ele está em todos os lugares. Ele está lá no lar que age com fogo e enxofre? Sim. Irmãos, se houver 1 milímetro do universo onde Deus não esteja, Ele já não é onipresente. Não existe. Se faltar 1 milímetro, não é onipresente. Já não é tudo. Tem algum lugar, alguma coisa onde Deus não está. Já não é tudo. Não é? A gente costuma usar o jargão. Não é bem assim que acontece, mas a gente costuma usar o jargão. Lá no inferno, Deus está presente. Como? Com a sua ira. Mas Ele está presente. Costuma usar o jargão assim. Não é bem assim, mas sim, né? De alguma maneira, Deus manifesta a sua presença em todos os lugares, sem a mínima exceção. Não existe nada que a grandeza, a imensidão da presença de Deus não tenha inundado. Não existe nada, nem no mundo físico e nem no mundo espiritual. Não existe nada que não esteja coberto pela presença do Criador. Então nós temos que ter clareza com relação a isso. Ao mesmo tempo, temos que ter clareza disso, que a presença, a manifestação dessa presença de Deus se diferencia de lugar para lugar, mas essa presença está lá. Essa presença está lá. De alguma forma, essa presença está lá. Tá? O apóstolo Paulo diz, por exemplo, que ele está tão presente, por exemplo, na natureza, na criação, que qualquer ímpio, qualquer pessoa teria todas as condições de perceber os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder
na natureza sem a revelação do Evangelho. A natureza manifesta a glória de Deus. Os salmistas já haviam falado, sobre isso. Os céus proclamam a sua glória, não é? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, a natureza, a própria natureza em si, né, já revela, né, a existência, os atributos invisíveis, o amor, a graça, o poder, a sabedoria, a criatividade, a inteligência, revela uma série de coisas com relação a Deus, né? Isso é chamado de revelação natural, né? Ou de revelação geral. A revelação natural, ou a revelação geral, ela não tem condições de salvar, mas ela tem condições de revelar que um Criador existe, né? Para alguém ser salvo, precisa da revelação especial, né? No caso, o Evangelho. A revelação da salvação é Cristo. Não basta a revelação natural. Nós precisamos da revelação especial também, né? Não adianta eu acreditar que existe um Deus. O índio, por exemplo, ele observa o universo, ele observa o mundo à sua volta, e quantas vezes índios brasileiros, índios americanos e outros chegaram à simples conclusão, olhando e observando o céu, observando as estrelas, observando a floresta, observando o rio, observando a grandeza de tudo isso, quantas vezes várias tribos indígenas sem ídolo nenhum se desfizeram dos ídolos e disseram: existe um grande espírito que cuida de tudo. E adora o grande espírito. Você vai perguntar sobre a crença de determinados índios, é o grande espírito que controla tudo. Eles não sabem definir, não sabem dizer, porque lhes falta a revelação especial. Né? Mas a revelação natural já lhes dá condições de entender que um ser espiritual organiza e controla tudo à sua volta. Isso, pelo sentido puramente humano, já é, né, possível compreender. Então, Deus está manifestado na natureza, Deus está revelado na natureza, Ele está revelado em todos os lugares. A presença dele está manifestada em todos os lugares, de formas diferentes, mas é real a presença de Deus em todos os lugares. Amém? Vamos ver algumas passagens com relação a isso? É claro que a gente está acelerando, já que essa matéria, né, devia ter sido terminada. Então, a gente vai ter que acelerar em alguma questão. Mas vamos ver, por exemplo, em Marcos, no capítulo 1. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dos versículos 9 ao 11, quando eu estou colocando aqui as suas qualificações, as qualificações da onisciência de Deus, né, eu estou dizendo que existe um tipo de qualidade da presença de Deus para cada lugar. Um tipo de manifestação desta presença de Deus para cada lugar. Não é igual para todos os lugares. Tá certo? Marcos, no capítulo 1, os versículos 9 até o 11, se alguém puder ler para a gente. Bom, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo com a pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Onde Deus está? De acordo com o texto. Oi? Está ali presente, né? Nos céus, falando com Jesus lá, meu filho amado, blá blá blá. E o Espírito Santo? Participando. E o Espírito Santo? E o Filho? Bom, tirando a questão do Espírito Santo e do Filho, que estavam, né, se manifestando de forma corpórea, nós ainda temos o fato de que ouviu-se uma voz do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Né? Então existe uma presença de Deus, nós sabemos muito bem. Esse é só um texto mais enigmático, mas toda a Escritura afirma que Deus habita no céu. Não é assim? Não é assim, irmãos? Os irmãos sabem que é só revelação parcial, né? Aquela revelação para a gente poder compreender que não é o mundo, Deus não habita apenas no mundo terreno. Existe um lugar onde Deus se manifesta de uma forma um pouco mais, mais pura, né? Mais intensa
do que acontece aqui na terra. Né? Então, a Bíblia fala sobre o céu, mas não é bem assim. Os irmãos sabem que o céu ele é o lugar onde se recebe os mortos, não é? Salvos. Deus está lá também. Não é? Mas o céu não pode conter a presença de Deus. Quando a Bíblia fala em céu, geralmente ela está falando do mundo espiritual. Não de uma localização em si, mas do mundo espiritual. Existe uma localidade. Se for falar de céu como localidade, a gente vai falar do espaço sideral. Né? E as vidas, os espíritos dos nossos irmãos, né, que vêm morrendo desde Adão, etc. e tal, não está no espaço sideral, está no mundo espiritual. Então, quando ele fala em céu, fala especificamente do mundo espiritual e não de uma localização. Deus está lá também, evidentemente. Né? Mas em outros lugares, Deus também está. Em João, no capítulo 3, no versículo 13, alguém quer ler para ver? João, capítulo 3, no versículo 13, alguém pode ler? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Aí nós temos uma presença especial, né, de Deus, né, uma coisa diferente, uma coisa que aconteceu assim, de jeito aí apenas uma vez na história, que é Deus na terra e como homem, como ser humano de fato. Essa manifestação de Deus como ser humano, andando para lá e para cá, com um corpo humano, essa aí realmente é a maior de todas e extremamente necessária para a nossa salvação. Né? Então Deus, além de estar em todos os lugares, e está em alguns lugares de forma especial, Ele esteve na terra de forma especial. Deus esteve manifestado na terra em outras circunstâncias? Sim. Vocês estão estudando cristologia, é provável que logo vocês cheguem no anjo do Senhor. O anjo do Senhor era a manifestação de Deus, que a gente chama de teofania, a manifestação física de Deus, né, ou de Cristo, mas ele pré-encarnado, ele antes da encarnação. Então o anjo do Senhor apareceu várias vezes na história da Escritura, né, desde o Gênesis, várias vezes, se portou como Deus, falou como Deus, agiu como Deus, e executou juízo e justiça sobre as pessoas como Deus, e foi adorado como Deus. Inclusive no Val de Jaboque, quando o Jacó tenta ultrapassar lá o Val de Jaboque e entra em luta com um homem, era o anjo do Senhor, né, que é Cristo. Essa história, a Bíblia nem cita como anjo, fala que um homem lutou com o Jacó. E depois o Jacó, quando termina aquela luta, depois que ele leva uma espadada na coxa, fica amando, aquela coisa nada toda, ele agarra no cara e fala: não vou te largar enquanto não me abençoares. Enquanto a gente fica ouvindo aí os irmãos cantando que Jacó segurou o anjo, que a gente tem que segurar o anjo também, na verdade o Jacó agarrou foi em Cristo e não largou enquanto ele não foi abençoado. Por isso que depois, quando terminou aquela luta e aquele homem desapareceu, Jacó falou: me lasquei. Eu vou chamar esse lugar aqui de Peniel, porque eu vi a Deus face a face e a minha alma foi salva. Quer dizer, eu vi a Deus face a face e Ele não me matou por eu ser um pecador. Eu não morri nesse ponto. Eu falei, me lasquei assim, ele foi quase que eu me lasquei. Né? Pelo contrário, a vida dele, nossa vida foi transformada. Ele foi transformado de Jacó em Israel. A vida dele foi modificada por aquele encontro com Cristo no Val de Jacó. O mesmo Ele crucificado. O mesmo. Jesus é o revelador. As revelações da Escritura são manifestações de Cristo. Quando Moisés viu as costas de Deus no monte, era Jesus. Quando os 3 anjos aparecem ao Abraão na destruição de Sodoma e Gomorra, os 2 entram para dentro da cidade para executar o juízo. Um fica com Abraão e o Abraão fica no pé dele. Senhor, o Senhor faria algum tipo de injustiça assim? Se tivesse 50 justos dentro daquela cidade, o Senhor destruiria o justo com o ímpio assim? Não. Aí era Jesus, não? Esses Era anjos? Cristo? É? Os 3? Sempre. Os 3? Até os que foram... Não, os 2, o que ficou com Abraão, quem ele ficou orando, entre aspas, né? Conversando com o que ficou. E ele chama de Senhor, Senhor.
E os outros que foram vistos lá Eram pelo os comuns povo e que foram executar o juízo. Uma orgia. Ele se tornou matéria. Se tornou. É uma teofania, né? É uma pré-encarnação. Dá para entender assim, porque hoje eles tinham essa visão de que o sentimento de morte vinha Sim. sobre a mensagem. Se encontrar, o maior medo do judeu, na época patriarcal, né? E até mais para frente, o maior temor do judeu era dar de cara com o anjo do Senhor. Porque se o cara não estivesse bem, ele seria morto. Porque o judeu tinha a noção de que o anjo do Senhor era a manifestação do próprio Jeová. Então, se o cara, o judeu tinha aquela sensação: se eu me encontrar com ele e não estiver bem, eu vou morrer na hora. Na hora. Não é? Então, eles tinham muito medo, pavor mesmo, de se encontrar com o anjo do Senhor. Tanto que aqueles que se encontraram várias vezes, aqueles que se encontraram e depois o anjo do Senhor foi embora, eles deram aquele alívio: meu Deus do céu, eu encontrei o anjo do Senhor e eu não morri. Né? O caso do Jacó foi assim: eu vi a Deus face a face e eu não morri, minha alma foi salva. Então ele levantou ali um altar para que ele não se esquecesse nunca daquilo. Né? Então, essas manifestações são manifestações de Cristo, são revelações, né? Manifestações dele na história antiga, na história de Israel. Um corpo, né? Materializado. Materializado. Encarnado é outra coisa, irmãos. A encarnação envolve assumir toda a natureza humana, 100% da alma, do corpo e do espírito humano. É um outro processo completamente diferente, extremamente diferente, muito mais profundo, muito mais difícil, muito mais complicado. A materialização não só aconteceu com Jesus, né, com Deus. Deus materializou vários anjos em diversas circunstâncias. Anjo deu espadada, arrancou cabeça de negro, etc. e tal. Era material. Então Deus materializou, é uma ação da onipotência de Deus. Ele materializou o anjo para executar alguma coisa. Não é que os anjos se materializam quando eles querem, não. Muito menos demônio e coisa do gênero. É uma ação da onipotência de Deus para um fim. Ele materializa um anjo para um determinado fim. Né? Como no caso da destruição de Sodoma e Gomorra. Os dois entraram lá e executaram o juízo. Do Egito. Como? Do Egito, o anjo maligno ou o anjo do Senhor? Tudo era do Senhor. Ali foi anjo do Senhor. Porque quem está executando o juízo é o próprio Deus. Não é chamado de anjo maligno. É chamado de anjo da morte. Mas a morte, em diversas circunstâncias, ela vem de Deus. Não é? Em diversas circunstâncias. Não é que Deus sai matando as pessoas. Mas no caso de executar juízo, é Deus mesmo que executa. É Deus que executa. No caso do Egito, é Deus executando o juízo sobre um povo que escravizou covardemente, terrivelmente, a nação de Israel por mais de 400 anos. Então Deus está executando o juízo. Foram 400 anos de tolerância, de paciência, de misericórdia, e o povo não mudou. E mesmo operando milagres, 10 deles, né, foram, mesmo assim os caras se embruteceram. Então foi executada a última das pragas, que é a morte dos primogênitos, foi fatal. Porque, principalmente para o faraó, né, já que o filho do faraó era considerado como um ser divino. Como o próprio faraó era considerado como Deus, o filho primogênito faraó era considerado como um ser divino, como Deus do Egito. Então, vamos dizer assim, Jeová matou os seus deuses. Os irmãos devem saber, que aqui devem ter estudado alguma coisa sobre isso, todas as pragas foram ataques a deuses egípcios. Todas. Todas as pragas. Eles adoravam o Nilo, adoravam eles adoravam todas as... O Senhor mesmo, para se estabelecer como Deus, ele, vamos dizer assim, matou todos os deuses do Egito. As pragas foram ações contra essa idolatria egípcia. Mesmo assim, os caras não sabiam, e foi até o fim na morte dos primogênitos. Né? Ali também houve ali uma ação do Deus. Mas voltando ao Sodoma e Gomorra, quem ficou com Abraão foi Cristo pré-encarnado. Quem saiu para executar juízo foram 2 anjos comuns. Vocês podem observar que o Abraão conversa com ele falando: Senhor, se tiver 50, o senhor não vai executar. Não, se tiver 50 eu preservo. Então, senhor, se tiver 30, eu preservo. Mas se tiver 20, o Abraão estava preocupado só com uma coisa: seu sobrinho, Ló, que não sei o que estava fazendo dentro de Sodoma e Gomorra. Era só essa a preocupação do Abraão, essa que é a verdade.
O Abraão queria chegar no Ló, na sua intercessão por Ló, né? Tanto que quando os anjos entraram ali em Sodoma e Gomorra, a primeira coisa que eles fizeram foi ir atrás do Ló, né? Em resposta ao clamor do Abraão, senão o Ló também estava lascado. Agora que a Escritura reconhece ele como homem justo. Esses dois anjos que estavam lá com o Ló, eles tinham um corpo mesmo humano, né? Porque fala que eles, Foram materializados. os que viram, que quiseram ter relações com ele e tal. Sim. Mas o Cristo que estava com Abraão lá, ele também Também. O pastor, e no Senão caso não tem como ter contato, né? da ressurreição, que fala que Moisés estava no monte, essa passagem, é uma materialização também? É uma revelação aquilo lá. Não tem nada de literal, é uma revelação. Tá? É como, por exemplo, o João que vê uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Não é? É uma revelação, não é uma questão literal. Tá? Não é nada disso. Senão, nós teríamos muitos problemas. Né? Teríamos muitos problemas com relação à encarnação, ao espiritismo, reencarnação e coisas do gênero. Né? Teríamos diversos problemas com relação a isso. Mas eu estou dizendo isso só para dizer o seguinte: Deus se manifesta de várias formas, sua presença a nós, a humanidade, etc. Né? A gente deu essa volta toda só para ele poder dizer o seguinte: uma das mais gloriosas manifestações da presença de Deus é Cristo entre nós. O João fica tão empolgado com isso, né? Embora que ele esteja combatendo o gnosticismo, ele fica tão empolgado com isso, ele diz assim: nós apalpamos o verbo da vida. Não é? Ele diz, né? Nós convivemos com a materialização do Logos, com a materialização do verbo que fez todas as coisas. Né? Nós vimos a sua glória como no unigênito do Pai. Nós tocamos nele, nós sentimos, né, sua presença física entre nós, e nós não tínhamos a noção naquele momento, mas dentro daquele homem, daquele jovem de 33 anos, estava a plenitude, né, da presença de Jeová, o Criador. De tudo que a gente vai saber, conhecer. Então ele fala: nós apalpamos, nós pegamos, nós tocamos o verbo da vida. Então essa manifestação da presença de Deus entre nós como ser humano é uma coisa extremamente especial. Aliás, é a coisa central, né? Coisa central. Mas não é só assim que Deus tem se manifestado a sua criação, incluindo a todos nós. Atos, no capítulo 7, do versículo 56. Se alguém puder ler para a gente. Atos 7, 56? Isso. Já lemos, né? Disse: Sim. veja os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isso. Ele vê os céus abertos e vê o Filho do Homem em pé lá de um filho. É uma revelação também, tá, irmãos? Ou não? Quem é que está falando aí? Não é Estevão? Você não apedrejado? Aí antes da morte ele tem uma revelação. Ele diz: eis que vejo o céu aberto e vejo, né, o trono de Deus, e vejo que o Filho do Homem está do lado direito. Quer dizer, ele viu o trono, viu o corpo de Jesus, viu Deus assentado no trono, coisas do gênero. Mas o fato é que ele vê isso no céu. Então a presença de Deus está no céu. E está em todos os lugares, na natureza, né? A presença de Deus está por todos os lados. 104 dos Salmos, no versículo 30. Quem encontrou, já lê rapidinho para a gente. Envia do teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então o Espírito Santo está em todos os lugares. Vamos pular algumas dessas questões e vamos ver o João 14, 16 e 17. Se alguém puder ler para a gente. Quem encontrou? João 14, 16 e 17. Eu darei. Fala em línguas, Vamos lá, vamos ver para a gente. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, a fim de que estes esteja para sempre conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Os conheceis,
porque Ele habita convosco e estará em nós. Em nós. Em nós. Bom, esse aí é uma outra presença especial de Deus, né, que é dentro de cada crente. A Bíblia fala que Deus está presente dentro da vida de cada crente por meio da pessoa do Espírito Santo. Né? Como nós citamos aqui no outro momento, né, é sempre importante termos essa noção de que a presença dele está dentro de nós. Não é fora, não é no templo, não é uma coisa que vai vir do céu, que vai chover, que vai cair nada. Ele está dentro de nós. E a presença dele flui de dentro para fora. Né? Mas existe um tipo de manifestação da presença de Deus especial na vida do crente. Uma coisa que o ímpio, por exemplo, não vai experimentar. Mas a presença de Deus está ali em torno do ímpio? Está. Mas ele não sente a presença de Deus como nós. Então é diferente a presença de Deus de um crente para o ímpio. Uma vez que a Escritura afirma categoricamente que o Espírito Santo mora dentro do crente. Né? Ele não só estará conosco, mas Jesus disse que ele não só ele estará convosco, mas ele também estará em vós. Não é? Ele está conosco e está em nós. É uma presença diferente. É diferente essa presença em nós, inclusive da presença de Deus no céu, né? Da presença de Deus com aqueles que já morreram e outras circunstâncias. Não é? Então é a manifestação da presença de Deus em todos os lugares, só que de forma diferente. Né? De forma diferenciada, né? Da forma certa para cada lugar, da forma certa para cada caso. Né? Isso é importante nós notarmos. O fato de termos consciência de que Deus é onisciente, deveria nos levar, né, a consciência disso deveria nos levar a um certo tipo de conforto, de tranquilidade e de segurança diante de tudo aquilo que nós enfrentamos todos os dias. O fato de saber que Deus está conosco em todos os lugares e o fato de saber e experimentar na prática o fato de Ele estar dentro de nós deveria nos trazer uma alegria enorme, deveria nos trazer um conforto, uma tranquilidade enorme ao coração. É um absurdo um crente ter consciência de que o Espírito Santo está dentro dele, que ele não vai sair, a não ser que o cara se apostaste da fé, né? Ter consciência disso, que o Espírito Santo está dentro dele, que ele não vai sair, e mesmo assim, só porque passou uma circunstância difícil, onde está Deus? Cadê o Senhor? É de uma antice espiritual, é de uma ignorância espiritual absurda. Não é porque a circunstância ficou difícil que Deus não está presente. Não é só porque a coisa apertou, porque o sofrimento veio, porque faltou o dinheiro, aí Deus sumiu. Quer dizer, você ficou vazio da presença de Deus. O Espírito Santo foi embora. Só porque você não tem dinheiro, o Espírito Santo foi embora. Ele está condicionado a isso. Porque você não tem dinheiro, você fica triste, o Espírito Santo vai embora. Você não tem mais a presença especial de Deus na sua vida. É um absurdo isso aí. Passou o problema na família, cadê Deus? Senhor, onde está o Senhor? Me sinto só. Mano, tenha santa paciência. Essa geração já está condenada. Pegaram os caras, pegaram Paulo e Silas pregando o Evangelho, bateram nos caras até as costas ficarem abertas, na Bíblia diz. Bateram nos caras por causa do Evangelho. Não foi essas coisinhas que a gente passa, né? Estou tão vazio, passou, sei lá, ficou desempregado, cadê Deus, onde está Deus, não sei o que. Os caras pregando o Evangelho levaram tanta cacetada que as costas abriram e foram presos. A Bíblia fala que colocaram eles no tronco, ou seja, acorrentados pés e acorrentados mãos, os caras sangrando, tudo arrebentado, não fizeram nada, só pregaram o Evangelho, tudo arrebentado. Quando dá mais ou menos lá para meia-noite, a palavra de Deus diz que então que os presos assustaram com os caras e chegaram à conclusão que esses caras são puxaram os outros na cabeça dele, porque por volta da meia-noite, naquela situação que eles estavam, os caras estavam louvando e adorando o Senhor, cantando hinos de louvor ao Senhor. Aí, irmãos, o louvor subiu para o céu e a glória de Deus veio para baixo, não teve jeito. Abalou tudo, arrebentou tudo, foi portão caiu, foi corrente, arrebentou, caiu tudo, estourou tudo. E o carcereiro falou, pronto, todo mundo fugiu, as portas todas arrebentadas, e ele pensou, todo mundo fugiu, e agora um soldado romano que perdesse um preso, ele era condenado à crucificação, dependendo da circunstância.
Então ele falou, o quê? Eu vou me matar, que vai ficar melhor para mim. E iria se matar e o Paulo, não faça isso. Na hora que eles viram Paulo, na hora que ele viu Paulo e Silas, ele já caiu de joelho. Ele sabia que o que havia provocado aquele abalo, aquela coisa dentro daquela cadeia, foi aqueles dois caras. Foi em resposta ao que a fé deles, ao louvor e à adoração deles, etc. E tal. Aí eles caíram de joelho e falou, valeu para ter vida eterna. Né? E o que eles veem? Creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Ele então pega Paulo e Silas, leva para casa, cuida dos vergões, etc. Eles aceitam Jesus, a família toda, e são batizados naquela madrugada mesmo, etc. E tal. Você vê, é diferente. Os caras tinham uma noção clara de que, independente da circunstância, Deus estava com eles e neles. É muito diferente da consciência que a maioria dos nossos crentes tem. Bateu um problema, pronto. Acho que Deus já não está mais, não é verdade. Deus está sempre presente. Ele jamais afasta a sua presença de nenhum de nós, a não ser por conta do pecado, nada mais do que isso. As circunstâncias não são determinantes para sabermos se Deus está conosco, se Deus está conosco. Pelo contrário, diversos nossos irmãos sofreram muito. Isaías, eu considero o fenomenal, vamos dizer assim, o fenomenal do Antigo Testamento, o Isaías. Né? O cara tem a profecia dele, quase 1 milênio antes de Cristo, mas profecias detalhadas sobre a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, um negócio impressionante. Tanto que o livro de Isaías é chamado do Evangelho do Antigo Testamento. Ele fala do Evangelho praticamente, do Antigo Testamento, tal a revelação desse cara. Esse cara pregou o Evangelho, profetizou a vida inteira, o homem de Deus. Pegaram ele e encerraram no meio. Não é por conta disso, dele ter sido preso, ter sido errado, que Deus não estava com ele. Ele tinha clareza com relação a isso. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o Daniel na cova dos leões e tantos outros. Pedro, quando foi crucificado cabeça para baixo, Paulo, quando foi decapitado, esquartejado. Esses caras, irmãos, a fé deles, a certeza que Deus estava com eles, não estava ligada à circunstância. Só estava vinculado à fé e nada mais. Infelizmente, né, a nossa convicção, a nossa firmeza, a nossa alegria, lamentavelmente, dentro da nossa geração, ela é muito circunstancial. Isso não pode nem ser chamado de fé. Porque a fé é a certeza do que se espera, é a convicção do que você não está vendo. Se você tem certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, se você tem certeza disso, por que você está abalado? Se você tem convicção de que Deus vai te dar plena vitória, mesmo que você não esteja vendo isso, fé é certeza, é convicção de coisas que se esperam e coisas que não se veem. Eu não estou vendo agora, mas eu tenho certeza. Então, quando você tem essa certeza, seu coração não se abala pela circunstância de jeito nenhum. Então, está faltando fé, essa que é a verdade. Pastor, mas tem gerado o povo nesse evangelho triunfalista aí de alto poder, tem ensinado o povo a conquistar os terrenos e não a ensinar a passar pelos problemas? Sim. Essa fé, pastor, essa fé apregoada, sem fundamentação bíblica, sem fundamentação teológica, na verdade ela não é fé, é só crença. Então a circunstância aperta, a pessoa perde. Porque se fé é certeza e convicção, por que o cara fica abalado? Então, às vezes, é fé verdadeira, é fé, vamos dizer assim, é fé sincera, mas é fé mal fundamentada, é fé mal estruturada. Esses caras sabiam onde tinham colocado a fé deles. Fé sem experiência. É a fé sem conhecimento, que vira religião. Mais um pouquinho é só religião, uma coisa louca, vazia. Esses caras não tinham essa coisa desestruturada, essa crença no vácuo. Eles sabiam onde estava depositada a fé deles, sabiam na rocha em que tinham depositado suas vidas. Então nada abalava. Nada abalava esses caras. Mas essa quase que não difere de uma crença com o cara da religião. Não. Eu quero encerrar. Não de fé. Não de fé. A irmã tem toda a razão. Não de fé. Esse tipo de fé que está dentro da igreja é igual ao do católico. A hora que apertar, ele abandona a religião. Se apertar um pouquinho, larga, não tem problema. Assim também é com os nossos crentes da nossa igreja. Se apertar um pouquinho, eles largam. Não é fé, assim, eu disse, pode até ser sincero, mas não é fundamentada. Não é fundamentada, não é estruturada. E Jesus disse que aquele que constrói a sua casa sobre a areia, vai vir os vendavais, os ventos e tal, e vai cair. É o que está acontecendo. Sem dúvida.
né? Mas eu quero encerrar com os irmãos fazendo aqui uma pequena diferença aqui, né? Porque a gente não vai voltar a falar sobre a questão da onipresença de Deus. Na semana que vem a gente vai falar da onipotência e vamos encerrando devagarzinho assim essa matéria e vamos entrar em 1 Coríntios. Mas uma coisa é importante.